Olá para você que nos acompanha aqui no canal da J-League Insider, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Braga e hoje a gente vai falar de um assunto um pouco mais sério. A gente vai falar daquele tema que eu sempre trago na página quando tem a janela de transferências, que são a fuga de talentos cada vez mais jovens da J-League. Na janela de transferências do meio do ano passado, eu falei, por exemplo, do próprio Rento Takaoka, que sequer vai jogar por um clube da J-League, já vai direto para o Southampton da Inglaterra. E como isso pode ser prejudicial à carreira dos atletas, né? A gente sabe que muitos jogadores japoneses têm o desejo de jogar na Europa e entendem que jogar na Europa significa ter uma carreira de sucesso, o que nem sempre é uma verdade. E aí, muitos agentes do mundo do futebol acabam utilizando esse desejo para tentar enganar, né? Não na má fé, mas enganar esses jogadores a irem para clubes menores da Europa, onde muito provavelmente eles não vão ser utilizados da melhor maneira e da maneira mais correta. Negócios que não dão certo e muito provavelmente esses jogadores muito promissores vão acabar voltando para a J-League decepcionados e muito provavelmente sem o desenvolvimento correto que esses jogadores deveriam ter. Mas antes, né, antes da gente começar a falar sobre isso, quero que você, por favor, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho, deixe o seu like e mande para os amigos para a gente continuar crescendo o canal da J-League Insider e também confira o nosso parceiro, o recadinho da Aliança Cultural Brasil-Japão. Aprender uma nova língua sempre é importante, né? Seja para fazer turismo ou para te ajudar no seu trabalho, para você fazer uma negociação, para você traduzir algum documento ou alguma reunião. Sempre ter um novo idioma é importante. E que tal você aprender a falar uma das línguas menos faladas dentro do Brasil, que é o japonês? Pois é, a Aliança Cultural Brasil-Japão é a parceira oficial da J-League Insider e ela promove o intercâmbio cultural entre o Brasil e o Japão, seja através de palestras, de encontros com autoridades ou pelos cursos de idiomas, de mangás e diversas outras artes culturais do Japão. E você que é seguidor da J-League Insider tem um cupom de desconto exclusivo. Quando você preencher o seu formulário de inscrição, vai pedir para você um cupom de desconto. Você digita lá JInsider10 e você vai ter 10% de desconto para aprender a falar uma nova língua e aí ajudar no seu trabalho ou até mesmo na sua viagem a lazer lá para o Japão. Não perde tempo. Se inscreva no curso de japonês da Aliança Cultural Brasil-Japão e aprenda a falar um dos idiomas menos falados dentro do Brasil para melhorar o seu currículo. Bom, pessoal, a janela de transferências está aberta e muitos destaques do Japão já estão sendo especulados em outros países. Ora, a gente vê uma negociação muito promissora, como por exemplo o Taisei Miyashiro sendo sondado e quase contratado pelo Aston Villa da Inglaterra, clube de Champions League, clube de Premier League, mas também muitas negociações de jogadores jovens acabam irritando nós que somos fãs do futebol japonês. A negociação que eu vi recentemente que gerou esse vídeo, gerou a ideia de fazer esse vídeo, é o possível empréstimo, né, a possível transferência por empréstimo do atacante Issa Sakamoto para o Westerlo, 12º colocado da Liga Belga. Aqui vale um adendo. Do mesmo jeito que eu cobro respeito ao futebol asiático, eu não quero desrespeitar a Liga Belga ou nenhuma outra liga que eu vou mencionar aqui. Não é parâmetro de grandeza do clube ou exigência da liga, e sim a quebra do desenvolvimento desse atleta japonês. Uma coisa que acontece, por exemplo, muito no Brasil. Muitos atletas jovens do Brasil acabam sendo seduzidos por ofertas de ligas médias e pequenas da Europa, com clubes médios e pequenos da Europa, e interrompem o seu desenvolvimento, que era dentro de um clube grande aqui no Brasil, e esse futuro jogador muito promissor acaba não chegando no seu 100% de potencial. E aí muitas vezes acaba voltando para o Brasil. Um caso que eu posso citar é o próprio Maicon, que agora vai voltar mais uma vez para o Corinthians. Ele sai do Corinthians para o Shakhtar Donetsk, o Shakhtar não consegue desenvolver o Maicon, ele volta por empréstimo uma vez, volta ao Shakhtar Donetsk e agora aparentemente vai voltar ao Corinthians mais uma vez.
Na J-League acontece a mesma coisa. A gente está vendo muitos jogadores voltando para a J-League depois de experiências ruins na Europa. A gente viu o Daichi Hayashi voltando para o Gamba Osaka, o Kyosuke Tagawa voltando para o Kashima Antlers, o próprio Daniel Schmidt, anunciado nessa madrugada pelo Nagoya Grampus, e também o Kanji Okunuki, que estava no Nuremberg e foi anunciado pelo Gamba Osaka também nessa madrugada. O Tetsuya Ito, que está no Magdeburg da Alemanha, também é um jogador que foi para a Europa e agora deve voltar para a J-League sem o desenvolvimento correto. São raros os casos, como por exemplo o próprio Shuto Matino, que foi para a Europa e agora deve fazer a mudança do Kiel para o Toulouse. O Toulouse está interessado no Matino. Mas a gente precisa fazer esse comparativo. Não, como eu disse, não é desrespeitar a Liga Belga ou o Westerlo, o 12º colocado da Pro League. É basicamente colocar o desenvolvimento do jogador como prioridade. A maior parte dos jogadores que se deram bem na Europa são jogadores que saíram prontos ou quase prontos dos seus clubes japoneses. São jogadores que tiveram uma sequência dentro do campeonato japonês. Foram jogadores como o Ataru Endo, que jogou pelo Shonan Bellmare e depois pelo Urawa Red Diamonds. Jogadores como o próprio Matino, que teve passagem pelo Yokohama Marinos e depois pelo Shonan Bellmare antes de ir para o Kiel da Alemanha. Ritsu Doan, que teve uma boa passagem pelo Gamba Osaka. Kaoru Mitoma, campeão da J-League com o Kawasaki Frontale. São esses jogadores que foram para a Europa e se deram bem. Raramente você vai ver um jogador que saiu da J-League com 17 anos, com 18 anos, com 20 anos, sem jogar uma temporada completa como titular, e esse jogador se deu bem na Europa. Muitos jogadores, inclusive, saem para clubes do tamanho do Westerlo e acabam indo parar em outros clubes. O próprio Morita foi assim, acabou sendo vendido, se eu não me engano, para um clube da Holanda, depois foi vendido para o Santa Clara de Portugal e aí para o Sporting Lisboa. O próprio Ayase Ueda estava no Cercle Bruges e acabou sendo vendido ao Feyenoord da Holanda. Existem casos assim, mas como eu falei, o Morita já era um jogador pronto, que foi titular dentro do Kawasaki Frontale. O Ayase foi titular dentro do Kashima Antlers. Esses jogadores tiveram o seu passo dentro da J-League. O Sakamoto não teve uma temporada como titular. Ele foi um reserva de luxo que por muitas vezes acabou entrando. Eu não vejo o Sakamoto, por exemplo, pronto para fazer esse salto para a Europa. Outros jogadores, né, a gente citou na página hoje algumas negociações e, por exemplo, a gente falou do Yotaro Nakajima, de apenas 18 anos. Ele é um destaque do Sanfrecce Hiroshima e que vai ser muito provavelmente transferido para o Colônia da Alemanha, aproveitando as supostas parcerias de desenvolvimento. Né? O Sanfrecce é um parceiro do Colônia. E eu mesmo falei isso, essas parcerias basicamente servem para os clubes europeus sugarem os talentos da J-League. Ou você viu algum jogador que o Colônia não está utilizando que o Sanfrecce Hiroshima tentou contratar? É exatamente isso. Essas parcerias entre clubes europeus e clubes japoneses servem apenas para que esses clubes europeus tenham acesso mais fácil aos destaques da J-League. Uma parceria entre, por exemplo, vamos imaginar aqui, já que são times do mesmo grupo, Manchester City e Yokohama Marinos, serviria mais ou menos para o City pegar jogadores do Marinos e não para o Marinos pegar jogadores do City. O Savinho, por exemplo, ele foi emprestado para dois clubes do grupo City, o Troyes da França e o Girona da Espanha. Ele não seria emprestado para o Yokohama Marinos. Então vocês veem a diferença no tratamento dessas parcerias. O Colônia é um time que está na segunda divisão da Alemanha e tem jogadores ali que não estão sendo utilizados e que poderiam muito bem ser emprestados ou serem até vendidos nessa parceria para o Sanfrecce Hiroshima. É muito difícil o Sanfrecce tirar jogadores do Colônia. E o Colônia não facilita do jeito que o Sanfrecce Hiroshima vai facilitar a venda do Nakajima para o Colônia.
Então, é um jogador que não teve oportunidades no time titular, que vai para um time que muito provavelmente no meio do ano vai voltar a jogar a Bundesliga, que é um campeonato muito complicado, que muito provavelmente não vai dar certo, porque não é um jogador pronto para disputar uma competição europeia, e que muito provavelmente depois volta para a J-League, só que sem atingir o seu potencial máximo. Jogou o tempo fora. Ele jogou fora a sua carreira. E a gente publicou um texto no meio do ano passado, no Medium. Eu vou até deixar o link da nossa coluna no Medium, eu preciso voltar a escrever para lá, que chama Koseitani, a reviravolta e o ensinamento. O Koseitani foi um dos melhores goleiros, na minha opinião, o melhor goleiro da J-League de 2024 pelo Matida Zelvia. O Koseitani é um goleiro muito promissor, um dos melhores goleiros da sua geração dentro do Japão. É um goleiro jovem, se eu não me engano ele tem 23 ou 24 anos. Disputou Olimpíadas de Tóquio, jogou pelo Belmari, jogou um pouco pelo Gamba Osaka e foi para a segunda divisão da Bélgica. Não foi utilizado. Voltou para o Matida Zelvia, voltou a tempo. Melhor goleiro da J-League, um dos melhores goleiros do Japão, convocado para a seleção japonesa. Vale a pena aceitar qualquer proposta da Europa apenas por ser a Europa? Vale a pena? O Koseitani foi convocado para a seleção japonesa no Matida Zelvia. Não foi pelo clube belga que ele jogou, da segunda divisão. Ele foi convocado pelo Matida Zelvia. E aí, eu cito, e eu tô com o texto aberto aqui para poder fazer justamente essa aspa. Em 2012, o meia croata Mihael Mikic, na época ele jogava pelo Sanfrecce Hiroshima, concedeu uma entrevista à Sports Graphic Number e falou sobre a falta de visão e de plano de carreira dos jovens jogadores japoneses que sonham com a Europa. Abre aspas. Por que os jovens jogadores japoneses querem ir para a Europa, sendo que o nível da J-League é alto? Isso eu não consigo entender. Temos estádios e um clima maravilhoso com os torcedores e o gerenciamento dos clubes é perfeito. A qualidade dos jogos também é boa. Então por que eles precisam ir para clubes inferiores aos da J-League? A gente volta para o começo do vídeo. O Taisei Miyashiro é um jogador que passou pelo Kawasaki Frontale e que foi titular na campanha do título do ano passado do Vissel Kobe. É um jogador que, se não está pronto, está quase pronto. E ele está trocando o Vissel Kobe não por um time da segunda divisão da Bélgica, não por um time que vai brigar contra o rebaixamento na Bélgica. Ele está trocando pelo Aston Villa, pela Premier League, por um time que está disputando a Champions League atual. É isso que o Taisei Miyashiro está fazendo, se é que essa negociação vai ser confirmada. Vamos falar do Ryotaro Tsunoda. Ryotaro Tsunoda foi um dos melhores zagueiros da J-League de 2022, vencida pelo Yokohama F. Marinos. Ele era um potencial destaque, chegou a ser convocado para a seleção japonesa, inclusive. Ele se transferiu para o Cardiff, da segunda divisão da Inglaterra. Não foi utilizado nenhuma vez. Foi emprestado pro Kortrijk, espero estar falando o nome do clube corretamente. É um clube que disputou o rebaixamento da Bélgica no passado e que nesse momento na Bélgica está na 15ª de 16 colocações, vice-lanterna do campeonato. Tsunoda voltou para o Cardiff, não foi utilizado e foi emprestado de novo para o Kortrijk, que é um time do grupo do Cardiff City, que conta também com o Haruya Fuji, que foi um dos destaques também e acabou sendo convocado para a seleção japonesa no final de 2023, no começo de 2023, perdão. O Haruya Fuji acabou sendo convocado porque ele foi destaque do Nagoya Grampus. Quem também estava nesse time era o Takuro Kaneko, que foi grande destaque do Hokkaido Consadole Sapporo, foi emprestado para o Dinamo Zagreb, voltou para o Consadole e foi emprestado mais uma vez para o Kortrijk. E agora ele volta para o Japão para jogar pelo Urawa Red Diamonds. Então vale a pena. Eu não estou dizendo que os jogadores japoneses devem aceitar apenas as ofertas do Liverpool, do City, porque muito provavelmente essas ofertas não vão chegar. Mas é preciso fazer uma análise, um plano de carreira. Você vai para o Kortrijk apenas por ser um clube europeu? O que esse clube pode render para o jogador?
Aparentemente nada. O Sintruiden, nesse momento, é o 14º colocado, é o time com mais japoneses. Vai contratar o Hiro Komori, que foi o artilheiro da segunda divisão, da J2, pelo Jeff Chiba United. Ele preferiu ir para o Sintruiden do que para o Urawa Reds, para jogar o Mundial. Repara no que eu estou dizendo. Eu não estou desvalorizando a Liga Belga. Eu estou dizendo o seguinte: o jogador, o Hiro Komori, deixou de jogar o Mundial de Clubes, deixou de jogar, no mínimo, contra River Plate, Inter de Milão e Monterrey do México. Se, vamos fazer uma suposição, se o Urawa passa em segundo, joga contra o Borussia Dortmund. Se passa em primeiro por um milagre, deve jogar o quê? Contra o Fluminense. O Hiro Komori deixou de jogar o Mundial de Clubes, onde ele poderia ser destaque e ser vendido para ou uma liga das top 5, ou até mesmo para um time que briga pelo título na Bélgica, como o Genk, o Bruges, o Anderlecht, o Antuérpia. Ele deixou de jogar o Mundial de Clubes para ir jogar no antepenúltimo colocado da Liga Belga, que não tem, como eu posso dizer, que não tem aspiração nenhuma no campeonato a não ser escapar do rebaixamento. Você não vai ver o Sintruiden jogando Champions. Você não vai ver o Sintruiden jogando Conference League. Para esses jogadores se desenvolverem, eles precisam atuar em alto nível. E mais uma vez, eu não estou dizendo que a Liga Belga seja alto nível ou seja baixo nível. Cada uma tem o seu nível de exigência. Mas você deixar de jogar contra os principais clubes do mundo, como o Hiro Komori está fazendo, para ir jogar na Liga Belga, você deixar de jogar contra o Cristiano Ronaldo na Champions, que é o caso do Nakajima. O Sanfrecce Hiroshima vai para a Champions Elite. O Sanfrecce Hiroshima é o principal clube da Champions 2. Você vai deixar de jogar essas competições para brigar contra o rebaixamento? Para jogar a Bundesliga 2? E depois, qual que é a garantia que você vai ter que você vai ser utilizado na Bundesliga? Isso está em contrato? Ou você só está indo porque é a Europa? Mais uma vez, é um plano. Eu não estou dizendo de nível de liga. Eu estou dizendo de plano de carreira. Às vezes é muito melhor. E mais uma vez, vamos voltar. Vamos fazer um paralelo com o Brasil. Os jogadores que estão dando super certo na Europa e que deram de uma forma certo na Europa. O Neymar ficou o tempo que precisou no Santos. O Lucas ficou o tempo que precisou no São Paulo. O próprio Rodrigo teve 2, 3 temporadas como titular do Santos. O Vinícius Júnior teve uma temporada de titular do Flamengo. Foram jogadores que, embora não tenham ido prontos para a Europa, eram jogadores que fizeram um plano de carreira. O Vinícius Júnior, ele não foi para o Real Madrid para chegar e ser titular, mas ele também não foi para ser emprestado. Ele chegou, jogou no Castilha e quando foi preparado pelo Carlo Ancelotti, assumiu a titularidade e não largou mais. Rodrigo, mesma coisa. Disputou Youth League. Quando foi necessário, quando foi pronto pelo Ancelotti, ele não largou o osso. Sabe um jogador que foi para a Europa sem um plano de carreira? O Marlon Freitas, zagueiro do Fluminense. Se eu não me engano, ele foi vendido até para o Barcelona. O Keirson, por mais que tivesse tido uma temporada espetacular pelo Coritiba e depois uma temporada espetacular pelo Palmeiras, ele não foi para a Europa com plano de carreira. O paralelo que eu quero fazer é basicamente o seguinte: o que um time europeu significa para o jogador jovem japonês hoje é o que o Barcelona significou para o Keirson. Se chega uma oferta do Barcelona, eu tenho que aceitar. Você tem que aceitar?
Ou não é melhor você fazer um plano de carreira? Eu vou dar um exemplo. Eu sou jornalista, jornalista esportivo. Eu tenho o sonho de morar no Japão. O meu plano de carreira é: eu quero morar no Japão. Eu quero trabalhar como jornalista direto do Japão. Seja como correspondente aqui para o Brasil, seja num veículo de comunicação japonês. Mas esse é o meu plano de carreira. Eu vou assinar contrato com a Globo só porque é a Globo? Ou porque ela tem a condição de fazer o meu plano de carreira dar certo? Muita gente vai falar: não, você assina com a Globo porque é a Globo. Ok, mas qual que é a garantia que eu tenho de que a Globo vai fazer com que eu alcance o meu objetivo? Qual é a garantia que eu tenho de que depois de um ano eu não vou ser subutilizado pela Globo ou até mesmo demitido? É um plano de carreira, você tem que ter o seu plano de carreira. E falta isso nos jogadores japoneses. E muitas vezes os agentes utilizam disso para oferecer contratos que para eles agentes rendem bastante dinheiro, mas para o jogador japonês rende uma passagem para a Europa e depois muito provavelmente uma passagem de volta para a J-League. Já deu, já deu. Primeiro, dos clubes europeus explorarem a J-League e não deixarem um centavo para os clubes, porque aí a gente fala de Cristiano Ronaldo sendo sondado por um time japonês, eu sou ridicularizado. Eu estou passando a informação, mas eu sou ridicularizado. Por quê? Porque a J-League é fraca. Ó, os caras saem da J-League por valor michuruca. A J-League não consegue contratar jogadores que nem o Cristiano Ronaldo, porque não tem dinheiro. E não tem dinheiro porque o Nakajima, que daqui 2 anos sairia por 20 milhões, ele vai sair por 2. É isso que está acontecendo. E os jogadores estão sendo explorados, porque eles vão para a Europa, não são bem utilizados, o seu desenvolvimento é comprometido, não tem um plano de carreira, e depois eles precisam voltar para a J-League com o rabinho entre as pernas. E com o desenvolvimento comprometido. E às vezes com a imagem na Europa comprometida. Eu não entendo, eu juro, eu não entendo o desejo de jogar na Europa. Como eu falei, caso do Miyashiro. Aston Villa, acabou. Ó, o time está jogando Champions League, o time joga Premier League. Você vai ter a oportunidade de jogar contra City, contra United, contra Liverpool, contra Tottenham, contra Arsenal, contra Chelsea. Ainda se bobear, vai ter a oportunidade de jogar contra Real Madrid na Champions, jogar contra Bayern de Munique na Champions. No Westerlo você vai jogar contra quem? No Sintruiden você vai jogar contra quem? No Kortrijk você vai jogar contra quem? Sendo que, às vezes, se você continua na J-League, você vai jogar não só contra os principais clubes locais. Você tem a oportunidade de jogar contra o Al Nassr na Champions, contra o Al Hilal na Champions. Se você vai para o Ural, você vai ter a oportunidade de jogar contra o River Plate no Mundial, contra a Inter de Milão no Mundial. O que vale mais a pena? Jogar jogar pelo Ural contra a Inter de Milão ou jogar contra, com todo respeito, o Union Saint-Gilloise pelo Sint-Truiden? Esse é o ponto que eu quero colocar. Os jogadores precisam ter em mente que dá sim para ir para a Europa. E dá sim para ir em clubes como o Kortrijk. Só que com plano de carreira. Com nível de minutos para você utilizar, cláusula de rescisão ou de empréstimo se você não for utilizado. E principalmente, os clubes precisam começar a cobrar mais. Um jogador como o Komori não pode sair por menos de 10 milhões de euros. Não pode sair. Um jogador como o Nakajima não pode sair sem um percentual de revenda. Sem pelo menos 20% do percentual de revenda. Um jogador como o Issa Sakamoto, ele não pode sair por empréstimo. Ele tem que ser vendido por no mínimo 10 milhões de euros. E é isso que está matando a J-League. E se a J-League não abrir o olho,
esse campeonato pode acabar em breve. E os clubes precisam abrir o olho. Futebol, infelizmente, virou negócio. Se os caras querem ir para a Europa, ou você dificulta ao máximo, ou você cobra muito. A J-League se tornou explorada por times europeus porque é um campeonato barato e fácil de tirar os jogadores. Não dá mais para ser assim. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Desculpa pelo vídeo longo. Obrigado por você que acompanhou. Não esquece de fazer aquilo de sempre. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa o comentário, manda pro seu amigo pra gente continuar crescendo a J-League, tá bom? Vamos nessa. Boa semana para todo mundo. Abraço e até a próxima.